pessoal, eu sou Luana Colnago e vim a pedido da Priscila Anderson mostrar mais um Viver Melhor para vocês. E olha, o programa de hoje está muito bacana e muito interessante, confere aí. No programa de hoje, você vai conhecer um espaço para quem busca um novo conceito em saúde, beleza e bem-estar. Você sabe o que é treinamento funcional? Saiba quais os benefícios de se praticar essa atividade. Fumar durante a gravidez, um mal que ainda existe. E aí, curtiu? Então não sai daí que o Viver Melhor está no ar. E para começar o programa de hoje, vamos mostrar um espaço para quem procura um novo conceito em saúde, beleza e bem-estar. Confere aí. Nós viemos a uma clínica de Vitória conhecer as terapias integrativas. São técnicas que visam tratar de forma completa o ser humano. Aqui na Clínica Maia nós trabalhamos com terapias integrativas. E o que são terapias integrativas? São todos esses tipos de terapias que vão somar no seu tratamento médico. Isso não quer dizer que se você estiver saudável, se você não apresentar nenhum quadro patológico, você não possa lançar mão de alguma terapia, como o reiki, o shiatsu e a acupuntura. A técnica ela surgiu no Japão por volta de 1914 e por volta da década de 1980 ela chegou ao Ocidente e nos hospitais do Ocidente. Como? Naqueles estabelecimentos médicos que a gente chama de hospícios. Hospícios nos países de língua inglesa são instituições onde a pessoa que está num estado terminal é encaminhada. Porque às vezes a família, aliás, não tem condições de cuidar dessa pessoa, seja de forma por questões financeiras, né, ou por falta de tempo. Então alguém teve a feliz ideia de ministrar reiki nessas pessoas que estavam em partida. E notou-se que essas pessoas, elas perdiam o medo da morte, o estresse diminuía, a depressão delas nesse quadro diminuía. E foi aí que finalmente o reiki saiu desses hospícios e chegou até a enfermaria dos hospitais gerais. Muito interessante, e o Sandro estava me falando que aqui na clínica eles fazem um trabalho voltado, né, para tratamento de pessoas que têm o câncer, não é isso? Isso, o reiki basicamente ele entrou na medicina através do câncer, né? Como? As pessoas têm diagnóstico de câncer e elas saem em busca de respostas, e esbarraram com o reiki, aliás não só com o reiki, mas também com o shiatsu, a acupuntura e uma série de terapias ofertadas aí. O reiki, nos casos de oncologia, ele é maravilhoso. Então, o que a gente tem notado aqui? As pessoas antes faziam reiki depois da quimioterapia. Agora, elas estão vindo antes fazer reiki. Por quê? Elas passam pela quimioterapia de uma forma muito mais tranquila, né? Isso é muito bom de se ver. Agora na clínica aqui, por exemplo, vocês têm shiatsu, acupuntura, psicologia. A pessoa pode vir que ela faz todos os tratamentos, é isso? Sim, a gente oferece essa gama de tratamentos, né, que são classificados como integrativos, né? E o interessante é que você também pode fechar um pacote. Olha, eu quero fazer reiki com suporte também do shiatsu, da acupuntura e o tratamento psicológico. Você pode fazer tudo aqui. Então vamos conhecer o shiatsu, a acupuntura e a psicologia? E o reiki. À vontade, Priscila, vem comigo. Nós viemos conhecer a Adriele, que faz a acupuntura, que é um procedimento milenar e bem conhecido, não é isso, Adriele? Bom, é isso mesmo. A acupuntura ela é uma das vertentes da medicina tradicional chinesa e ela funciona mobilizando a energia vital do paciente, desse cliente, dessa pessoa que vem para a nossa clínica, de forma que harmoniza a energia, circula a energia, trazendo bem-estar, melhoria na qualidade de vida, curando dores, problemas digestivos, insônia, cefaleias, várias comorbidades que são muito comuns, como estresse e ansiedade, né? Juntamente com a obesidade, que é um dos grandes males da atualidade. Esse procedimento todo com uso de agulhas. Agora, para quem não gosta muito de agulha, tem o shiatsu, né? Que é a mesma coisa, serve para a mesma queixa? Isso, o shiatsu ele trabalha nos mesmos meridianos, né? Trabalha na mesma forma de reequilíbrio, né, dessa energia vital. Então, para quem tem medo de agulha,
consegue atingir os mesmos objetivos. Agora, então, já que aqui é uma clínica integrativa, para quem precisa, né, da psicóloga, nós temos a Keber, que a gente vai para a sala dela agora conhecer um pouquinho desse trabalho. Vem comigo. Eu estou aqui na sala da psicóloga, a Keber. A Keber, é um prazer tê-la aqui em nosso programa. E vocês fazem um tratamento direcionado também para pessoas que têm câncer, né? Como é que entra o seu trabalho nisso? Obrigada pela sua presença aqui, Priscila. Realmente a gente faz um trabalho voltado para as pessoas que estão com câncer. Tanto pessoas que estão com câncer, como também pessoas que vêm com outros transtornos, outros problemas. Mas por que o câncer especificamente? Porque o câncer hoje é uma doença que realmente está assim, é uma avalanche. Muitas pessoas estão fazendo vários tratamentos e quanto mais tratamento, melhor. Como nós estamos tendo muito sucesso nessa doença, então a gente está realmente assim, focando mais nas pessoas com oncologia. Exatamente. E mas aonde que, por exemplo, a psicologia pode ajudar a quem está fazendo uma quimioterapia, por exemplo? Como suporte psicológico. Porque realmente a pessoa que está fazendo uma quimioterapia, ela tende, devido aos efeitos do medicamento, elas entram geralmente em um quadro depressivo. Até a própria queda do cabelo, não é isso, Akebe? Todos os efeitos colaterais da quimioterapia, a própria doença, a própria conscientização da doença, gera quadros de depressão, gera quadros de tristeza. Então, elas precisam realmente de suporte psicológico. Então, é um complemento do reiki, do shiatsu, da acupuntura, entra a psicologia para trabalhar a cabeça desse indivíduo, não é isso? Exatamente. O suporte psicológico, ele entra aquilo que nas outras terapias que são muito realmente, assim, vamos supor, favoráveis para o quadro, a psicologia ela vem completar. Por quê? Porque é onde o paciente ele vai entrar e ele vai falar dos seus sentimentos. Ele vai falar das suas dores, ele vai falar dos seus ressentimentos, que é onde tudo começa, inclusive as doenças começam realmente na mente. Ele vai falar, onde ele vai colocar, então ele completa o tratamento. Olha, foi um prazer conhecer a Clínica Mais, saber que aqui vocês têm, né, um tratamento complementar, né, de todas as especialidades. Foi um prazer, obrigada mesmo pela participação de vocês aqui no Viver Melhor. Muito bom, né? Agora a gente vai dar uma rápida paradinha para o intervalo e na volta você vai conferir o que é o treinamento funcional. Não saia daí! E já voltamos com o Viver Melhor. Vem cá, você sabe o que é o treinamento funcional? Não? Então fica aí que a gente vai te mostrar quais são os benefícios de praticar essa atividade. Confere! A atividade funcional se tornou uma febre nas areias da Grande Vitória e tem atraído cada vez mais adeptos. Com a proximidade do verão, homens e mulheres recorrem a essa atividade em busca de um corpo e uma saúde perfeita. Com um conceito de atividade física bem dinâmica e mais atrativa que as atividades convencionais,
O treinamento funcional é conhecido por trabalhar diferentes capacidades físicas com combinação de vários exercícios relacionados à especificidade da vida diária. A atividade funcional é uma atividade onde engloba várias valências físicas. Quais seriam elas? A flexibilidade, a força, a coordenação motora, a agilidade e a velocidade. Wagner tem 26 anos, é economista e tem um dia bem agitado. Há 5 meses ele buscou a atividade funcional e de lá para cá já perdeu quase 10 quilos. Comecei a fazer funcional tem 5 meses porque eu estava me sentindo meio incomodado com o meu corpo e resolvi vir à praia para ver o que eu conseguia fazer. E durante esses 5 meses eu associei uma dieta e tudo mais, acompanhamento nutricional e consegui eliminar 9 quilos nesse tempo. 24 anos, servidora pública, Karina Ferraz foi em busca da atividade funcional por não se adaptar à academia. Na verdade, eu comecei mais porque eu estava em busca de novas atividades. Eu começava com a academia, mas não era uma coisa que eu me identificava muito. Então eu busquei mais uma atividade que fosse prazerosa, porque para mim não era tão legal ir para academia, para mim era difícil mesmo. Então eu conseguia conciliar uma atividade que exigia do meu corpo, me deu resultado e ao mesmo tempo também me deu satisfação de estar perto da praia. Eu gosto de ter esse contato com a natureza e começar o dia desse jeito, acho que é de outra forma. Essa vista maravilhosa que a gente tem aqui na praia, né, que é um outro incentivo, você acordar logo cedo, você vê o sol, você tem a praia, também dá uma energizada no dia, sai daqui bem mais leve, acho que o dia funciona bem melhor também você fazendo funcional. Mesmo com pouco tempo praticando a atividade funcional, Ana já vê resultados. Além do peso ter diminuído, ela garante que a sua resistência física está cada vez melhor. Bom, foi uma indicação de uma amiga minha, pela minha falta de adaptação com a academia. Eu acho que é um grande problema do público em geral, assim, as pessoas realmente têm uma resistência com a academia. Ela me disse assim, Ana, vai fazer um exercício funcional, um circuito funcional que você vai gostar muito, é dinâmico, você consegue fazer várias coisas num dia só, você não vai enjoar. E aí eu vim, aí faz um mês que eu estou fazendo já direto, todos os dias, e tem sido muito bom, tem sentido muita diferença, assim, com relação ao meu corpo, resistência. Por fazer de manhã me dá uma energia total para aguentar o dia de trabalho. Praticar a atividade funcional ao ar livre, além de ter a natureza como cenário, traz muitos benefícios. O mais importante é o quê? A questão da autoestima, a questão do você estar bem consigo mesmo. Qualquer pessoa pode praticar treinamento funcional, mas lembre-se, antes de se submeter à atividade, consulte um médico e informe ao professor qualquer restrição ou problema de saúde que existir e que possa ser agravado com a prática de exercícios físicos. Olha, todas as pessoas podem praticar, né? Inclusive pessoas idosas também, só que as pessoas idosas a gente pede um laudo médico apto a fazer atividade física e a única contraindicação são pessoas gestantes. O resto, todo mundo pode fazer essa atividade, é uma atividade que é muito bom, que vai trazer muito benefício para essa pessoa. Muito bom, hein? Fazer atividade física num cenário lindo desse, deu até vontade. Agora a gente vai dar uma paradinha para o intervalo, mas na volta vai ter a pneumologista Marli Lopes falando sobre os riscos de se fumar durante a gestação. Não sai daí! Mesmo no século XXI e com muitas informações que nós recebemos diariamente, existem ainda mulheres que fumam na gravidez. Mas o que será que isso causa? O que será que pode ocasionar para o bebê? Para falar sobre isso, nós temos a pneumologista Marli Lopes. Tudo bem, doutora? Bom, já vamos começar falando que de antemão fumar não faz bem à saúde. E para a mulher que está grávida? Pois é, o cigarro ele faz mal para quem não fuma e para a mulher ele faz mais mal do que para o homem. Então, o que a gente tem é o seguinte, mulher que fuma, ela tem
diminuição da fertilidade, ela tem osteoporose, ela tem maior quantidade de sangramento e parto prematuro, né? Então, assim, a mulher que fuma, ela tem muito mais condição de desenvolver doenças do que o homem que fuma na mesma proporção. E para a mulher que descobre que está grávida e fuma? Esse é um problema mais sério ainda, né? Porque hoje, com todas as informações, ainda existem mulheres que fumam. Mas o que a gente tem que lembrar as mulheres que fumam é que o maior risco de aborto espontâneo, de morte prematura, de sangramento, né? De criança de baixo peso, as crianças, além disso, as crianças nascem com maior déficit de aprendizado, com déficit de atenção, dificuldade no aprendizado. Isso é uma coisa mais importante. Além disso, o indivíduo que é filho de fumante, ele tem maior tendência a ter infecção respiratória, desencadeamento de asma brônquica e desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica na idade adulta. São muitas consequências, né? Doutora, agora a mulher que é fumante descobriu que está grávida, existe algum recurso que ela possa procurar para ajudar a deixar o cigarro? Existem vários tratamentos no sentido de que a primeira coisa mais importante é o aconselhamento, né? É a pessoa ter a consciência de que o cigarro faz mal para ela e principalmente a responsabilidade que ela tem de estar carregando uma outra vida dentro da barriga. Então, isso aí é a primeira coisa que ela deve se conscientizar. E depois procurar ajuda médica, né? Existem vários tratamentos e várias opções de tratamento no sentido de a pessoa procurar ajuda para parar. Medicamentos, a gente não aconselha muito durante a gravidez, mas algumas vezes se faz necessário. E é importante que ela procure, porque sempre vai ter um probleminha. Se não é intrauterino, é depois que a criança nasce. Muito obrigada pelas informações e pelas informações valiosas para o nosso telespectador. Eu que agradeço. Olá pessoal, eu sou a nutricionista Mariana Herzog, estou aqui hoje de novo para falar com vocês sobre a dieta do baixo índice glicêmico. É uma dieta que induz ao catabolismo o tempo todo. Então isso significa que vai estimular a quebra do tecido adiposo o tempo todo, às 24 horas. Então ela é muito utilizada para aquelas pessoas que não conseguem emagrecer com uma dieta tradicional, levando em consideração apenas as calorias da dieta. E também para aquelas pessoas que são diabéticas e não conseguem controlar os níveis de glicemia e insulina. Todas as vezes que a gente se alimenta, a gente libera grandes quantidades de insulina na corrente sanguínea para metabolizar aquele alimento. E a insulina é um hormônio altamente anabólico. Quando os níveis de insulina estão altos no sangue, a gente não consegue quebrar nosso tecido de gordura e emagrecer. A gente começa a emagrecer quando os níveis de insulina caem, ou seja, nos intervalos entre as refeições, porque nesse momento entra em ação o hormônio oposto da insulina, o glucagon. Aí é que entra o papel da dieta. Se a gente conseguir fazer uma dieta em que esses níveis de insulina são sempre controlados e liberados sempre em pequenas quantidades, de maneira que a gente não tenha picos de elevação de insulina, a gente induz a um emagrecimento muito facilmente e sem sacrifício, sem a pessoa sentir tanta fome. Porque a fome ela vem quando os níveis de insulina caem muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, os alimentos que mais elevam esses níveis de insulina são os carboidratos simples, aqueles feitos de farinha refinada, como o pão branco, o macarrão, os biscoitos, o arroz branco, os tubérculos, como a batata inglesa, o aipim, a batata baroa. Esses alimentos elevam demais os nossos níveis de insulina. E se a gente come isso com muita frequência, por exemplo, só citar um exemplo aqui que eu tenho muitos no meu consultório. A pessoa fala, eu não sei por que eu não consigo emagrecer. Eu como de manhã apenas um pãozinho
francês, no intervalo da manhã eu como uma banana, almoço meu arrozinho com feijão, uma saladinha, um pedacinho de carne. No lanche da tarde eu como um biscoitinho, água e sal. À noite eu repito o meu café da manhã e antes de dormir eu tenho o hábito de comer uma fatiazinha de melancia. Eu não consigo perder peso. Exatamente porque essa alimentação ela utiliza muito a insulina para metabolizar todos esses nutrientes. São alimentos de alto índice glicêmico que a gente chama. São alimentos que elevam muito a quantidade de insulina quando a gente consome. Então eu trouxe hoje aqui para ilustrar quais são esses alimentos e quais horários a gente deve estar usando e manobras que a gente pode estar utilizando para reduzir o índice glicêmico desses alimentos. Então vamos lá, como eu disse, né? Em primeiro lugar, a gente proíbe tudo que tem farinha refinada. O pão francês, esses pães de formas tradicionais, a batata inglesa, a batata barô, o arroz branco, o biscoito água e sal, o biscoito creme cracker, que são carboidratos ricos em farinha refinada. Nós vamos substituir tudo isso por farinha integral e grãos integrais, como granola sem açúcar, a própria aveia. Além desses carboidratos, a gente tem que prestar atenção nas frutas também. Aí eu trouxe aqui para a gente ilustrar. As frutas que têm baixo índice glicêmico, ou seja, elas não vão liberar grandes quantidades de insulina para metabolizar. Então são elas a maçã, a ameixa, o pêssego, a pera e a laranja. Essas frutas, elas devem ser consumidas nos intervalos das refeições, sem nenhum problema. Por exemplo, no período do meio da manhã, aquele lanchinho da manhã que a gente chama, no meio da tarde, no lanche da tarde, ou à noite antes de dormir. As frutas com índice glicêmico intermediário, índice glicêmico médio, aí que eu trouxe, a uva, a manga, a banana, elas devem ser consumidas junto com outros alimentos, na presença de proteína, na presença de gordura, porque esses outros nutrientes ajudam a reduzir o índice glicêmico dessas frutas. Então dá preferência, por exemplo, para essas frutas após o almoço ou no café da manhã, onde a gente tem presença de carne, né, no almoço no caso, queijo, iogurte no café da manhã, o próprio leite, a farinha de trigo integral. E essas outras três, né, frutas aqui, o abacaxi, o mamão e a melancia, elas têm alto índice glicêmico. Elas nunca devem ser consumidas isoladas, sozinhas, em alguma refeição. Por exemplo, antes de dormir, ou então no meio da manhã, ou no meio da tarde. Elas devem ser consumidas após o almoço, por exemplo. Ótima dica. Por quê? No almoço a gente tem ali a salada, a gente tem uma refeição bem completa, com fibras e as proteínas ali das carnes, o próprio arroz e feijão, que vão reduzir o índice glicêmico dessas frutas. Então a outra dica que eu dou é sempre, no caso dessas frutas aqui de médio e alto índice glicêmico, além de você consumir junto com outros nutrientes, é você utilizar manobras que vão reduzir o índice glicêmico delas. Então eu trouxe como exemplo aqui a aveia, que é rica na fibra beta-glucana, que reduz o índice glicêmico. Então, por exemplo, pela manhã, comer um mamãozinho com uma colher de aveia, ou então uma banana com um pouquinho de aveia. Isso reduz bastante o índice glicêmico. A outra dica que eu dou é a canela. A canela é um excelente hipoglicemiante, até mesmo para quem é diabético, ajuda a controlar os níveis de glicemia. Tá sempre comendo a banana com a canela, jogando uma canela por cima do mamão ou por cima do abacaxi, isso ajuda bastante também. A outra dica é a semente de chia. Aí eu oriento, tá hidratando essa semente. Observem aqui, ó. Eu coloquei a semente de chia na presença de água. Olha o que aconteceu. É água pura isso aqui, gente. Ela fica como se fosse uma gelatina. Vocês estão vendo a presença desse gel aqui? Isso aqui vai se formar lá no intestino de vocês também. E vai fazer com que vocês absorvam muito lentamente o carboidrato daquela refeição, reduzindo o índice glicêmico daquela refeição. Então, usar a semente de chia dessa forma é super benéfico para esse fim que a gente está querendo.
Além da água aqui, a gente pode estar colocando, por exemplo, um suco. Se eu colocar essa semente de chia num suco de uva, isso aqui fica como se fosse uma geleia de uva, por exemplo. Para eu estar usando no café da manhã, é uma perfeita dica para reduzir o meu índice glicêmico do café da manhã. Além da semente de chia, nós temos o farelo de aveia, que tem um poder muito maior do que a própria aveia em reduzir o índice glicêmico da refeição. Para vocês terem uma ideia, enquanto eu uso uma colher de sopa do farelo de aveia, eu teria que usar 3 colheres de aveia para ter o mesmo efeito. E a vantagem aí nesse caso é que a gente acaba ingerindo bem menos caloria. Olha aqui que legal, ó, uma outra super dica que reduz o índice glicêmico bastante das refeições é a batata Yacon. A batata Yacon, ela tem um sabor adocicado e ela deve ser consumida crua para reduzir o índice glicêmico da refeição. Ela tem um sabor assim parecido com o de pera. Então, por exemplo, se por algum acaso, né, no almoço, você não conseguiu aquele arroz integral que tem um índice glicêmico bem baixo, não teve jeito, você teve que comer o arroz branco, basta comer um pedacinho da batata Yacon que ela reduz o índice glicêmico daquela refeição. Pode ser utilizada em qualquer horário, sem discriminação, inclusive por pacientes diabéticos que estão com a glicemia alterada, porque ajuda muito a reduzir os níveis de insulina e de glicemia. Bom, gente, essa foi a minha dica de hoje. Obrigada pela presença de vocês. Essa dieta, então, como eu disse, ela dá muito resultado naquelas pessoas que não conseguem perder peso com uma dieta tradicional que apenas conta as calorias. Podem fazer, que dá super certo. Obrigada pela atenção. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você quiser rever este programa e outras matérias, é só entrar no nosso site www.imagem.tv.br/Viver Melhor. Lá você encontra todos os nossos arquivos. Lembrando que o nosso Viver Melhor é uma produção 100% capixaba, produzida pela Imagem TV. Muito obrigada por me receber, obrigada pelo carinho e não se esqueçam, a gente tem um encontro marcado com a saúde no próximo programa. Tchau!